ficam furibundos. Eu não entendi isso. O Tarcísio, governador de São Paulo, lá onde o professor mora, Certo, muito bem. elogiou a ex-presidente Dilma Rousseff, Ótimo. presidente do BRICS. Sim. Ele foi, né, chefe do DENIT no governo dela. E disse que a parceria com ela, ó, joinha, deu muito, foi certo. Vamos lá para aspas do Tarcísio. Vamos lá. Aspas do governador de São Paulo, que falou Tarcísio sobre Dilma. Eu fui diretor do DENIT no governo Dilma. Cheguei lá por acaso. Trabalhei com a presidente sem termos alinhamento político. Mas ela sempre foi muito respeitosa comigo e eu com ela. E deu muito certo. Não tenho nenhuma queixa dela. Muito pelo contrário, só agradecimentos. Sim, normal o que falou aí o governador. Olha, os Por que os bolsonaristas- bolsonaristas ficaram Os furibundos? bolsonaristas já estão por aqui com esse morde-a-sopra do Tarcísio em relação ao ministro Haddad, que ele vive elogiando, ao presidente Lula, que ele já elogiou publicamente, ao Geraldo Alckmin, que ele só elogia. E aí, de vez em quando, ele publica um vídeo no Twitter dizendo, volta Bolsonaro. Mas ele intercala, ele faz uma interpolação dos elogios a Bolsonaro com os acenos ao centro e à esquerda. E os bolsonaristas dizem, não, esse aí vai roer a corda. Esse aí não serve. Esse aí o Bolsonaro não pode confiar. Mas ele mesmo disse nessa entrevista, não estou dizendo que eu acreditei ou não, nessa Ai, mesma entrevista difícil. ele disse que não tem interesse em 2026, nessa mesma entrevista que ele falou da Dilma, Ai. que não passa pela cabeça dele concorrer à presidência presidente. da República. Ai. Então, E ainda se elogia- for nesse sentido, então ele está no caminho, né? E ainda elogia o Alexandre de Moraes, que aí não, aí os bolsonaristas, aí é demais para os O bolsonaristas. professor Vila está lá perto do Tarcisão. E aí, professor? Claro que ele é um pré-candidato. Se o Bolsonaro não for candidato, o Bolsonaro vai ter de achar o seu candidato, que pode ser o Flávio Bolsonaro, seu filho, que aí ficaria tudo em família, né? O que não é impossível que ocorra, registre-se, ou dentro desse universo que é muito fraco. O Ronaldo Caiado não tem apelo nacional nenhum, Romeu Zema, idem, Ratinho Júnior, ninguém sabe quem é, acho que nem no Paraná. Então, só para quem? Só para o Tarcísio. Agora, o Tarcísio é governador de São Paulo. Para ser candidato à sua reeleição, aqui no governo, ele leva uma vantagem danada, que ele está com a máquina na mão e com toda uma estrutura política considerável. Então, esse passo de lançar o Tarcísio é se os bolsonaristas também tiverem um candidato viável para o governo do estado de São Paulo. Então, portanto, não é fácil um novo Tarcísio que saia do bolso do colete como o do Bolsonaro, como em 2022, não há, né? Então, é uma situação bastante complicada. Agora, como vocês destacaram, e o Ari até lembrou também o caso do Alexandre de Moraes, ele faz esse papel. O Tarcísio busca ter relações republicanas, vamos chamar assim, né? Com o governo federal, com o Supremo Tribunal Federal, né? E, vez por outra, faz um discurso religioso, como fez na Marcha de Jesus aqui em São Paulo. É o jogo. E não vai dizer que é candidato para 26 a presidência da República. Não é a hora. Primeiro, vamos ver o que vai acontecer em outubro desse ano. Tem muita gente cantando de galo e pode ser que depois de outubro vai virar galinha. Vamos ver, né? Ô, Guga, mas só que ninguém me explica por que o Bolsonaro fica furioso dele elogiar a Dilma, Guga. Eles são muito radicais, não pode, você não pode elogiar um petista, elogiar o Xandão, aí, meu amigo, é o maior pecado, é um pecado mortal para os bolsonaristas. No coração dos bolsonaristas e de Jair Bolsonaro, claro, paira a dúvida sobre as reais intenções do Tarcísio, porque o Tarcísio não goza dessa confiança toda dos bolsonaristas, essa é a verdade. Ele às vezes acena assim para o governo e fica no ar. Será que Tarcísio não ajudou no final, na reta final da corrida eleitoral de 2022, a prejudicar, a sabotar a eleição de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro culpa a Carla Zambelli por 2 ou 3 milhões de votos que perdeu em São Paulo ou que deixou de conquistar e que poderia ter mudado o rumo da eleição. Mas também ele não assume o Bolsonaro em público, mas ele tem a dúvida que foi já ventilada do Tarcísio, ele sim, ter tirado o pé do acelerador na reta final da campanha, sabendo já que ia vencer, mas deixando de conquistar esses milhões de votos que também
acabariam migrando para o Bolsonaro para não deixar o Bolsonaro ser eleito. Tem essa história. Eu até já conversei sobre isso com o Eduardo Bolsonaro, mas é claro que publicamente eles tentam passar pano para o Tarcísio. Agora, o Bolsonaro já teve os seus momentos ali de pega para capar, digamos assim, com o Tarcísio, né? Principalmente depois que o Tarcísio ficou do lado da reforma tributária, e tem essas rugas, rusgas, e os bolsonaristas têm um pé atrás com o Tarcísio, e ele agora deu mais um motivo. Fica aqui, é valsa ou é 2 para lá, 2 para cá, é o que é? É valsa, É um São shot. 2 é um para shot. lá, 2 para cá, tem uma música. Tem, mas o shot também você vai. Elis Regina. Se é shot ou é valsa, eu sei que o Tarcísio faz isso. Não, é bolero. Bolero, professor, muito bem. Bolero. Então, olha Ou só, vai que o Tarcísio já tá querendo se livrar dessa pecha bolsonarista, a gente não tá entendendo. Mas ele não. precisa dos votos Ele bolsonaristas. ele quer avançar no centro sem perder o Bolsonaro. Então é 2 para lá, 2 para cá. Agora um absurdo, hein? Manchete do Guga, um absurdo. Maria da Penha ameaçada. Em que país é esse? Como diria Renato piauiense, mas na verdade quem falou não foi o Renato Russo, foi o piauiense Francelino Pereira aqui de Amarante. Não, de Amarante não, meu Deus, minha cabeça. Procura aí para mim, Francelino Pereira, que foi governador de Minas, e ele é aqui de Água Branca, não. Bom, mas vamos lá. Vai, Guga. Já eu acho de onde é o Francelino. Pois é, tempos tenebrosos. Maria da Penha recebe ameaças da extrema-direita e terá proteção do Estado. Olha só quem eles querem criminalizar agora, né? A extrema-direita o tempo inteiro tenta criminalizar aqueles que são vistos como opositores, adversários das crenças deles ou politicamente adversário deles. Então eles chamam o professor de doutrinador, chamam cientistas, atacam cientistas durante a pandemia, atacam jornalistas, atacam historiadores.